Bom dia, cá estamos para o nosso 11º vídeo. Hoje é dia 7 de junho, um domingo. Aqui em Angola, já Cacimbo, o tempo está a começar a ficar frio. Dizem algumas pessoas que já está frio, dependendo da localidade, naturalmente. Hoje vamos falar sobre tomar decisões, ok? Nós, em todos os momentos, ou quase em todos os momentos, estamos a tomar uma decisão. Se vamos para frente, para trás, um passo à esquerda, um passo à direita, estamos sempre a tomar decisões. E fez-me lembrar que o nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre Lewis Carroll, que trouxe aquela história da Alice no País das Maravilhas, onde Alice pergunta ao gato para onde ela vai. E o gato respondeu: não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Bom, nós sempre trouxemos alguma metodologia para que vocês possam depois pesquisar. A rodadavida.net traz uma avaliação de diferentes áreas-chave que nós podemos aplicar à nossa vida pessoal, ok? E percebermos onde é que nós estamos e onde é que precisamos trabalhar, né? Aquela lógica dos drives e outcomes que falamos no vídeo passado. Pronto, essa avaliação da roda da vida, depois, naturalmente, nós podemos fazer aqui um cruzamento com a pirâmide de Maslow, né, para ver dentro daquelas hierarquias onde é que nós estamos e o que precisamos trabalhar de facto. Já estamos soltos o suficiente para pular dos níveis fisiológicos para os de segurança para os mais sociais e até chegarmos a uma condição de, né, estamos tranquilos, estamos soltos e podemos começar a dedicar-nos mais ao outro, a ser mais altruístas, a sermos mais voltados a, de facto, estar aqui nessa experiência e nos relacionarmos de forma a transmitir valor, a transmitir boas práticas, princípios ao outro. Onde é que nós estamos? Então, eu estive a fazer um exercício, eu vou chamar mapa de caminhos, escolhas, e eu defini uma data. Notem, é apenas um exercício, ok? Naturalmente, cada um de vocês poderá fazê-lo em casa. Uma folha, e vão fazendo esse mapa, e vocês vão perceber que onde estão hoje é resultado de escolhas que fizeram ontem. Porém, o segredo da experiência aqui na condição humana é que esse ontem, hoje e o amanhã, eles convivem no mesmo espaço-tempo, ok? Então veja, hoje eu estou aqui com o Wilson, né? Então a gravação vai estar toda bonitinha. As duas últimas eu fiz assim sozinho, né? Mas pronto, conseguimos passar alguma mensagem e a qualidade talvez do vídeo não estava tão boa, se calhar, porém a mensagem foi passada. Isso é mais importante. Eu penso sempre que ao discutirmos, ao colocarem questões, dúvidas, observem a mensagem, né? O vídeo é tecnologia, a tecnologia é um facilitador, porém não é sobre tecnologia que nós estamos a abordar, é sobre nosso projeto de vida, é sobre o que nós estamos aqui a fazer e como podemos aproveitar essa experiência para melhorar e irmos embora daqui, né? Nós não nascemos para ficar aqui no planeta Terra, né? Estamos de passagem, estamos a aprender, estamos a melhorar skills. Esse mapa, eu defini uma data, 1907. O que é que aconteceu em 1907? Eu tinha duas opções, ok? Ir para Portugal ou ir para a vida militar. Eu fiz uma escolha. Claro que eu consigo justificar a escolha, eu fiz a escolha de ir para a vida militar porque sentia-me envolvido com o país Angola e com toda a minha teoria revolucionária na época, né? Era um jovem que defendia a independência dos povos. Eu materializei aquilo que era a minha filosofia na época, né?
Eu brigava pela independência dos povos, tanto Angola, depois aconteceu São Tomé, já tinha estado em Portugal depois do 25 de Abril, era miúdo, mas já andava pelas ruas portuguesas a fazer panfletagens, a participar dos movimentos lá na casa dos ex-estudantes das colônias, Casa de Angola, fazíamos comícios, etc. Ou seja, eu comecei a ter uma vida política muito cedo, por escolha, ok? Então eu faço uma escolha e a pergunta é: se eu tivesse ido para Portugal, evento 1 poderia ter acontecido, evento 2 poderia ter acontecido, evento 3 poderia ter acontecido. Logo, o resultado 1 poderia ter acontecido, o resultado 2 poderia ter acontecido, o resultado 3 poderia ter acontecido. Então, né, situação 1 poderia ter sido gerada a situação 2. E vejam como é bonito aqui. Estou a fazer aqui uma brincadeira com a lógica matemática, mas isso é o que acontece na nossa vida, tá certo? Conscientemente não tenho o desenho aqui agora de o que seria, onde estaria o Pina se tivesse ido para Portugal. Eu tenho aqui, no aqui e agora, conscientemente, nesse exato tempo, espaço, esse Pina que está aqui, que fez a opção de ir para a vida militar. Bom, então eu fiz a opção de ir para a vida militar. Estando eu na vida militar, em 1985, eu fiz uma outra escolha: continuar em Angola ou sair para estudar, porque não fazia mais sentido para mim, na altura, continuar na vida militar. Então eu tive que tomar uma decisão: quero um outro caminho, quero estudar, quero ir para fora de Angola estudar. Então, nessa altura, eu concorro à bolsa de estudo, usando contactos. Pessoas ajudaram e eu queria, na altura, fazer direito aeroespacial, ok? Havia escolas na França que faziam direito aeroespacial ou então engenharia aeronáutica, e seria nos Estados Unidos, em Boston. Boston não. Pronto, havia uma academia lá de aviação onde eu poderia ter ido estudar engenharia aeronáutica. E também houve aquela opção que me foi dada, que foi de ir estudar para o Brasil, estudar processamento de dados. Eu, na altura, não pensava em estudar processamento de dados, mas foi bom, né? Porque ativou esse lado meu matemático, essa coisa de estar sempre a calcular. O que é que aconteceu? Eu tinha ali 3 possibilidades: ir para os Estados Unidos, para a França ou para o Brasil. Na realidade, 4: continuar em Angola. Então vejam que 4 caminhos abriram-se. E podemos citá-los como 4 caminhos temporais, e onde em cada um deles, caso tivessem acontecido, eventos seriam desencadeados. Então, analisem com muita atenção, né? Façam mesmo essa engenharia reversa, voltem no tempo e percebam as decisões que já tomaram na vida. É muito importante, porque muitas vezes, e é fácil, e nós estamos sempre a acusar os outros pelos eventos, pelos resultados, principalmente mal sucedidos nossos. Há sempre, né, nós estamos sempre a apontar o dedo, ainda que 3 dedos voltem para nós, mas não queremos saber, estamos sempre a apontar o dedo, outro culpado. Se calhar com esse exercício nós vamos perceber que sempre tivemos a oportunidade de fazer escolhas e nem sempre fizemos a escolha cujo resultado, nessa análise de lógica matemática, nos garantiria a condição de estar aqui como estamos hoje, ok? Bom, eu fui para o Brasil, ok? Eu tenho um grande amigo de infância, nós carinhosamente chamamos de Mbutá, Agostinho Adão. Agostinho Adão foi um dos primeiros mestres angolanos, chegou a ser grande mestre, né, de xadrez. E esta manhã ainda troquei algumas mensagens com o Agostinho, com o Mbutá, e foi interessante porque um grande mestre de xadrez, ele consegue antecipar de 5 a
até 15 jogadas, ok? Portanto, é como se ele aqui conseguisse perceber os próximas 15 decisões que ele teria que tomar para chegar a determinado objetivo. Esse desencadear o próximo passo, um grande mestre de xadrez consegue antever. Há uma habilidade que eu particularmente procuro continuamente desenvolver e eu chamo-a de usar o sexto sentido, né, além daqueles 5 físicos que nós conhecemos, que é a intuição. A intuição funciona mais ou menos como essa capacidade de visualização de um grande mestre de xadrez, ou seja, eu consigo visualizar os eventos futuros e como eles desencadeiam o segundo, desencadeiam o terceiro, o quarto, até, dependendo do momento de um jogo, por exemplo, quando o tabuleiro de xadrez tem poucas peças, um grande mestre consegue antecipar até 20 jogadas. Pronto, isso está na literatura, gente, né? Pesquisarem e vão. Não é o Agostinho Adão que está a dizer isso, opina, não. Está na literatura. Portanto, temos aí as evidências científicas. Eu vou para o Brasil, não conhecia processamento de dados, não conhecia o Brasil, então há uma série de eventos que, nessa continuidade da lógica matemática, foram sendo desencadeados. Está certo? Bom, o resultado de todo esse processo é que eu sou o resultado também de ter escolhido ir para o Brasil, ter estudado processamento de dados e hoje, né, profissionalmente, dedico-me à área de tecnologia da informação, quer dizer, é o meu skill principal, gerir projetos voltados à tecnologia da informação, ok? Mas houve outros eventos, né? Eu tive aqui a brincar, é fantástico, gente, né? A dado momento, depois da FATEC, vou para a Fundação Getúlio Vargas. É uma outra decisão. O meu lado espiritual, né? Fui para a linha filosófica depois fiz determinado aprendizado, fui para outra. Ou seja, você está sempre a somar, né? Então, quando eu hoje tenho uma abordagem que junta processamento de dados, tecnologia, mais gestão, eu estou a juntar essas duas áreas, ou seja, FATEC mais Fundação Getúlio Vargas. Então, isso dá-me essa visão mais integrada e ajuda-me a perceber continuamente a importância de dados. Numa das lives eu falei-vos de dados, né? Base de dados, ou seja, as bases de dados históricas, que muitas vezes traduzem as nossas atitudes, que vêm lá dos nossos antepassados. Olha só, né? Nós somos resultado disso tudo. Temos essa informação nessa nossa estrutura, nesse corpo físico. Isso muitas vezes nos confunde, porque nós ainda não temos a capacidade de fazer o filtro. E nem temos um mapa, né, mental, como esse mapa de caminhos, que nos ajuda, né, a dizer, pô, não, se eu escolher ir para Portugal e não ir para a tropa, qual será o resultado daqui a 50 anos? Você tem 17 anos, 67. Qual será o resultado? Vou estar um pina fisicamente em condições de jogar ténis, por exemplo? Né? É quase a minha realidade hoje, tá certo? Pelo outro caminho, vou ser militar. A resultante é essa, né? Hoje estou aí nos 65 anos e consigo jogar tênis. Hoje já joguei tênis. Portanto, vejam, o que é que você quer estar, como quer estar amanhã? É muito decisão nossa. Mas em todos os momentos, quando nós temos N opções, nós temos que ser um pouco esse mestre de xadrez. Temos que fazer aqui um analítico. Isso vai desencadear isso, que pode desencadear isso. Ainda que a gente trabalhe com hipóteses, não é problema. O grande problema é nós deixarmos de fazer esse exercício. O Wilson está aqui à minha frente, cruza em, sei lá, num evento qualquer de comunicação e marketing, conhece uma jovem e abre-se a possibilidade deles desenvolverem uma relação. A relação pode ser amizade, pode ser namoro, pode ser apenas profissional, não chega nem a namoro nem a amizade, ok? E pode apenas ser
uma troca de experiências naquele evento. A troca de experiências naquele evento não invalida o facto de o Wilson guardar o contacto dela, porque ele percebeu que ela tem uma habilidade que ele pode precisar em um evento aí, alguma situação. Mas pronto, eles decidiram namorar. Quando o Wilson dá um passo à esquerda e decide namorar com essa colega de profissão, ele tinha certamente a opção de dar um passo à direita e namorar com a amiga de um amigo. Mas isso é fatal. Gente, nós. Pronto, ok, acontece. Você só conhece uma pessoa e só tem uma decisão única. Mas é raríssimo. Toda vez que se nos apresenta determinado evento, ele nunca vem sozinho. Um exemplo bobo. Você está a acordar, 5 da manhã. Você tem a possibilidade de dar um tapa no despertador e continuar a dormir. Você tem a possibilidade de acordar e fazer uma meditação. Você tem a possibilidade de acordar e fazer uns alongamentos. Gente, estamos a falar de 3 eventos. Podemos explorar outras possibilidades, mas você vai tomar uma decisão. E essa é a nossa vida, a nossa lógica de vida é exatamente isso. Então eu fiz aqui, né? Essa coisa da afetividade é muito interessante porque eu namorei uma menina lá em São Paulo, Brasília, Irene. Irene era fantástica, pô, uma amiga. E a Irene queria ir para Londres. Eu, Pina, não queria ir para Londres. Então houve um momento que tomou-se uma decisão, eu tomei a decisão de terminar a relação. Pronto, aí havia 2 possibilidades. O Pina embarcar no desafio, no sonho, no projeto da Irene, ou o Pina manter o seu projeto, continuar no seu projeto. E isso acontece-nos continuamente, isso acontece-nos em todos os momentos na nossa experiência de vida. Por isso, quando a gente está a discutir projeto de vida pessoal, montem esse mapa, procurem ver os eventos acontecerem na sequência. E não tenham receio de ir para 50 anos. Esse evento, essa decisão que eu estou a tomar aqui, vai prejudicar alguém daqui a 20 anos. Nós passamos a vida a romper aí os namoros, e eu já fiz isso várias vezes. Será que eu penso no efeito ou se essa minha decisão pode gerar uma mágoa ou afetar até emocionalmente aquela outra parte? Ou vice-versa? A outra parte, ao dar-me um cartão vermelho, será que ela pensa nisso? Eu trouxe aqui uma questão sensível, é para pensarmos, não é? Não vamos tomar aqui nenhuma decisão, nem vamos discutir, aprofundar o tema. Estamos a falar de escolhas. Quando eu tomo uma decisão de me envolver em algum projeto de vida, eu preciso criar a capacidade de visualizar o desenrolar dos seus resultados, ir tomando continuamente decisões para que o meu objetivo lá à frente seja alcançado. Se eu estou aqui na condição de humano a ter uma experiência de vida, ok, eu quero que isso aconteça. Eu não deixo de comer determinados alimentos porque sou antipático. Deixo de comer porque eu tenho um projeto de vida e eu sei que excesso de açúcar não me faz bem, né? Eu já fui DJ, já andei aí a tocar nas noites, em São Paulo principalmente, nós lá estudantes e tal e tal. A dada altura, pim, fechei. Acabou a experiência de ser bailarino da noite, de tocar na noite, de perder noites. Era todo final de semana, gente. Chega um momento que a gente tem que fechar aquela experiência e dizer, bom, o que é que eu aprendi aqui? Somatório, aprendi nada. Ok, valeu a experiência. Não vai agregar muito valor, se calhar fiz grandes amizades, etc. Vejam, esse é o sentido da vida. E esse mapa de caminho, se vocês forem montando, ele traz uma outra variável. Vamos falar com mais profundidade na próxima semana. Supondo que a Irene não vai para Londres, ou supondo que eu vou com a Irene para Londres, como seria a continuidade desse evento? Então, há muitas
hipóteses que falam em vidas paralelas, que nós, né, estamos a ter experiências paralelas. Anteopina, estou a ter uma experiência que a partir daquele momento continuou em São Paulo e passei em paralelo a ter uma outra experiência que acontecia em Londres. É como se eu, fora dessas duas experiências, eu, o experimentador, estivesse a ter simultaneamente, dentro do espaço-tempo, duas experiências. Qual é o objetivo aqui? Aprendizado. Aprimorar aspectos, aprimorar, né, a minha essência, né? Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa, se calhar, mais tolerante, ser uma pessoa mais amiga, ser uma pessoa mais preocupada de facto com o outro. Portanto, hoje discute-se muito e fala-se muito dos universos paralelos, das vidas paralelas. Vejam isso algoritmicamente, vejam isso matematicamente. É possível, né? E principalmente algumas das pessoas que, ao fazerem essas opções na sua árvore, né, toma a decisão, vou à esquerda, vou à direita, depois desencadeia isso aqui, elas ficam no passado. Ficam presas naqueles eventos que foram melhores lá atrás do que os eventos que a pessoa está a viver hoje. Gente, tudo isso são experiências, e por serem experiências, é para frente o caminho. O que aconteceu lá atrás foi uma experiência que desencadeou o que está aqui a acontecer agora, que desencadeará outros eventos, tudo dependendo das escolhas que nós estamos a fazer. Mas, sei lá, perdi emprego, a culpa é minha. Antes de você entrar para aquele emprego, certamente apareceu uma outra opção, né? Inclusive, às vezes a opção é não aceitar emprego agora. Espere que o emprego vai chegar daqui a uma semana. Mas como nós não estamos, né, com a capacidade de usar o sexto sentido, a intuição, que nos dá alguns inputs, alguns insights, né? O que é que acontece? Somos ali imediatistas e depois o resultado, a resultante, é muitas vezes um desastre. Gente, é responsabilidade nossa, ok? Projeto de vida pessoal é responsabilidade nossa. As escolhas, as decisões que nós tomamos todos os dias, em todos os momentos, são responsabilidade nossa. E essa experiência aqui no planeta, nesse ambiente todo, onde tem pessoas maravilhosas, está aqui à minha frente o Wilson, disponibilizou-se a estar aqui. Tem outras coisas para fazer nesse instante, que fosse estar a dormir. Fez uma escolha a estar aqui, andou sei lá quantos quilómetros para estar aqui. Vejam, gente, isso é a vida. Lógico que eu tenho que agradecer o Wilson, né? Então a vida é isso, são os agradecimentos, as trocas, os aprendizados comuns, projeto de vida. Então façam esse mapa de caminho, é um desafio para cada um de vocês e vejam, quem quiser fazer essa engenharia reversa desde a infância é fantástico, vão perceber que caminhos se abriram. E olha o nosso caso, quem é da minha geração, que viveu aqui em Angola, né, os períodos de 73, quando começa né, aquele movimento todo, o 25 de Abril, depois tem todo o processo para a independência, os eventos que eu já disse, falei de alguns em Portugal, todos os países de língua portuguesa manifestarem-se, depois a independência de Santo Tomé e Príncipe, a independência de Angola, onde eu participei mais, depois a ida para a tropa. Gente, vejam que muitos de nós jovens, com 17 anos, fomos para a tropa, não pensávamos nisso. Se calhar 2 anos antes, a realidade em Angola era outra, era uma província portuguesa. De repente há uma transição e passa a ser um país independente. Vejam como é que isso mexe. E nós não tomamos essa decisão. Nós, miúdos, tomamos a decisão pela independência. Não, nem sabíamos o que era isso. Porém, fomos arrastados porque estávamos naquele contexto. Então vejam que muitas vezes a nossa decisão, as nossas escolhas, dependem do contexto. Mas aí temos que ter a capacidade de analisar
e decidir caminhos. Essa responsabilidade é nossa, não é do contexto. Porque, olhando para o contexto, eu poderia, antes de ir para a tropa, ter ido para Portugal. Tive essa opção. Fico por aqui hoje. Desejo a todos uma boa semana. Façam esse mapa, revejam-se. Não há culpados, é tudo uma experiência. Então, abracem cada oportunidade de ter experiências. Quanto mais experiências nós tivermos, mais fortes nós saímos dessa experiência aqui. Grande abraço e até a próxima semana.